Boa noite, pessoal. Estamos aqui começando a nossa live do Seminário de Inverno para a gente responder as perguntas. Só para eu testar se tá tudo certinho. Tá todo mundo me ouvindo? Vou pedir só para vocês falarem. Pronto, tá tudo certo. Ótimo. Pastor Ronaldo já entrou aqui. Hendrick também. Vou chamar eles aqui para o nosso chat. Espera aí que... Pronto. Então, vou me apresentando aqui. Quem é da igreja já me conhece, né? Meu nome é Arthur, eu sou do Ministério de Tecnologia e Comunicação da IPCC, né? Igreja Presbiteriana de Cascaiada. Estou aqui representando a igreja. Para quem está por fora, olha aí, Hendrick chegou. Boa noite. Boa noite. Esperando o marido entrar também. Pronto. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Pronto. Ronaldo. Eu tô aceitando o convite. Ah, pronto, agora sim. Ok? Todos me ouvindo? Pronto. Gente, vocês estão ouvindo aí? Eu estou te ouvindo. Drica, pode falar aí? Vamos Tô. testar Tá me as ouvindo? falas. Tá me Ok. ouvindo? Eu estou ouvindo todo mundo. Maravilha, então. Muito Pronto, bom. vamos começar aqui. Então, pessoal, como eu estava dizendo, explicando para vocês, meu nome é Arthur, eu sou do Ministério de Tecnologia e Comunicação da nossa igreja, da Igreja Presbiteriana de Cascaiada. E o porquê que a gente está fazendo essa live, né? Durante o mês de julho, nós estamos fazendo um seminário de inverno, né, que é a nossa escola dominical no período pela manhã, é uma classe única, onde a gente está estudando o tema Família da Aliança. E aí, os dois primeiros encontros, os proletores foram o reverendo Ronaldo e essa esposa que está com a gente aqui, a irmã Hendrika. E aí houveram muitas perguntas, perguntas muito boas que a gente separou aqui por tema. Fiz uma seleção junto com o reverendo Ronaldo. E agora nós estamos aqui para responder essas perguntas. Então eu queria começar dando boa noite e agradecendo aí a disponibilidade para estarem aqui, para ajudar o povo de Deus, né, a entender esse tema que é tão importante. E vou deixar vocês à vontade para falarem e a gente começa as perguntas, tá bom? Tá ótimo. Muito obrigado, Arthurzinho, nosso jovem aqui que nos auxilia sempre nas áreas das comunicações e redes. E queremos agradecer a todos que estão já entrando e participando desse tempo que vamos ter de respostas a perguntas que não deram para ser respondidas enquanto a gente falava e muito lá na nossa, no seminário de inverno. Uma sugestão, né, Drica, é que se você está acompanhando essa live e você não assistiu aquilo que a gente falou, as duas palestras, duas aulas que a gente deu nos últimos domingos, a sugestão é que depois que você assista essa live com as respostas, você possa ir atrás daquilo que motivou, né, que ensejou as perguntas que estão lá, que estão lá nas nossas aulas, tá bom? Muito obrigado, Drica. Tô tirando o áudio para não dar eco aqui, mas Uhum. é uma alegria estar aqui e lendo as perguntas são muito boas, de fato. Então eu vou colocar como responsabilidade o pastor da igreja responder. Eu vou só complementando aqui a colar se for necessário, tá bom, pastor? Você é minha Edzer, então você tem que me ajudar.
Quem não sabe o que que é, tem que assistir a aula, não é isso? Isso. Podemos começar aqui? Podemos. A Vamos lá. brincadeira aqui tá boa, viu? Nós separamos aqui em três blocos, para quem está assistindo a entender. São três temas, né? A aliança, os papéis do homem e da mulher, né, que é o segundo bloco, e o terceiro bloco é os solteiros também, né? A gente separou por tema para poder facilitar as respostas, certo? Excelente. E aí vai a primeira pergunta do primeiro bloco, que é sobre a aliança. A gente tem a seguinte pergunta: existe um paralelo entre o pacto familiar entre homem, mulher e Deus e a aliança entre o povo de Israel e Jeová através do período do Antigo Testamento? Se sim, se existe um paralelo, qual seria? Uhum. É uma pergunta muito boa, porque afinal de contas, o nosso tema maior, né, é família da aliança. E quando a gente fala de aliança, a gente está falando exatamente desse tema, desse grande tema que está presente em toda a Escritura, né? Que nós podemos dizer assim que a teologia do pacto, ou a doutrina do pacto, ela está presente e encapsulando todo o cânon bíblico, de Gênesis a Apocalipse. Então, quando a Bíblia fala da aliança de Deus com o homem, e essa aliança mediada por Cristo Jesus, tudo da vida do homem está relacionado com esse primeiro pacto, né? Esse pacto de Deus com o homem. Inclusive as alianças que correspondem, ou a aliança que corresponde ao casamento. Na verdade, o casamento é uma aliança porque o relacionamento trinitário de Deus com ele mesmo e de Deus com o homem é uma aliança. E, portanto, há muitos paralelos, né? Se fôssemos gastar aqui várias horas aqui pensando sobre vários tipos de paralelos, a gente gastaria. Mas acho que o ponto aqui é a gente tentar ver o que é o mais importante nisso. Bom, primeiro, a aliança que Deus faz com o homem, né, o tipo de aliança que Deus faz com o homem, é aquilo que a gente chama de aliança da graça. Porque ela é mediada pelo próprio Deus, em Cristo Jesus, e como também ela é ensejada, quer dizer, ela é motivada por um ato gracioso de Deus. Deus não precisava, não havia nenhuma necessidade de Deus em ter um compromisso conosco, em nos amar, em essa aliança de amor que ele tem para com o seu povo. Mas ele fez isso, ele desejou fazer isso. Portanto, a aliança, ela está fundamentada na graça de Deus. A aliança do casamento também. E nesse sentido, o casal que deseja glorificar a Deus, ele tem que lembrar da graça de Deus. Ele tem que lembrar que todos os atos de amor que estão participando, né, desse relacionamento pactual do homem e da mulher estão fundamentados, em última instância, na própria graça e misericórdia de Deus. É por isso que o casamento ele não é simplesmente um ato de meritocracia, quer dizer, eu não correspondo em amor à minha esposa simplesmente quando eu me sinto amado. Mas, pelo contrário, eu a amo mais quando, por algum motivo, ela não está me dando aquilo que, entre aspas, eu acredito que merecia para me sentir amado. Né? Então, O som. Deu uma cortada. Deu uma desculpa, cortada. recebi uma ligação aqui agora, mas então é isso que motiva, né, o relacionamento em graça, o relacionamento do homem e da mulher por meio e por causa da graça de Deus e, portanto, nós dois juntos aliançados em graça. É uma coisa impressionante a gente observar como toda a história da Bíblia, né, e tudo que nós fazemos no dia a dia está apontando para o caráter de Deus. Então, tudo que nós vemos acontecendo na história da Bíblia, tudo que nós vemos acontecendo ao longo da história da humanidade, vai apontar para o caráter de Deus. Então, isso que o Ronaldo falou, do ato de Deus fazer essa aliança com o seu povo, tanto no Antigo Testamento como, né, a aliança que ele mantém conosco hoje na igreja,
dele, que começou lá no primórdio do tempo, né, e continua até hoje. Tudo isso demonstra realmente o caráter de Deus de uma forma, como o Ronaldo tinha falado, de uma forma a balbuciar. Então, na aula que ele deu, ele falou sobre, na aula que nós tivemos, acho que foi a primeira aula, que ele falou como se Deus estivesse balbuciando a respeito do seu plano, da sua promessa para nós, pequenas crianças, né? Então, muitas vezes, eu vejo tentando explicar sobre o caráter de Deus para os meus filhos, muitas vezes eu uso até o próprio casamento, né? Como o papai e a mamãe, né, fizeram uma aliança. Ou até mesmo quando eu vou explicar como Deus eu explico como é que o pai age com eles. Aí eu falo assim, agora tire o pecado. Tire o pecado e pense no pai eternamente perfeito, assim, nível máximo. E eles ficam, ai, que massa. Então, tudo isso que nós vemos no casamento, no relacionamento entre marido e mulher e próprio Deus, nessa aliança, vai apontar para o caráter de Deus de uma forma mais simples para nós compreendermos, né? É uma coisa complexa e agora imagina como é maravilhoso o caráter de Deus de uma forma tão simplificada para nós, explicado de uma forma tão simplificada para nós. Ótimo. Inclusive, essa explicação de vocês me remeteu à primeira pergunta do terceiro bloco, né? Porque é um tema que vai justamente de encontro a tudo que o mundo prega, né? E a primeira pergunta eu vou fazer, já fazer essa conexão aqui, do terceiro bloco, é o seguinte, falando sobre a idolatria de si. Ela fala assim: o pecado da idolatria é muito evidente quando se tem atitudes narcisistas. A pessoa idolatra a si mesma. Essas atitudes são refletidas no fazer as coisas por si próprio. Sabemos que o esvaziar a si mesmo e o colocar Jesus à frente de nossas vontades são o caminho para um relacionamento segundo a vontade de Deus. Mas como conseguir colocar isso em prática? Então, a pessoa entende e ela quer um conselho prático, né? É, é legal que ela já reconhece o problema, né? E a gente falou sobre isso de fato, que o casamento ele é um grande desafio para o chamado amor próprio ou amor egoísta, porque ele é um chamado para fora, né? E de fato é isso, né? Quando a gente observa as escrituras, o movimento do amor é um movimento para fora, é um movimento em favor de alguém. E portanto, tanto o próprio Deus que nos ama, quanto o casal, né, enquanto família da aliança, que expressa o amor, faz isso por meio de Cristo em favor do outro. E nesse sentido, portanto, que a gente é chamado a considerar o outro superior a si mesmo. É nesse sentido, portanto, que a gente é chamado a agir em favor do outro com graça. É nesse sentido, portanto, que a gente vai completamente de encontro, realmente, aos pressupostos humanistas que estão presentes nas visões de casamento mundanas. Por exemplo, a ideia de que eu entro no casamento para uma satisfação. Eu entro no casamento para encontrar alegria, prazer. Eu espero do meu cônjuge alguma coisa e, portanto, uma vez que eu calculei isso, aquela pessoa ela tem que me dar aquilo. Se ela não me der, obviamente, o que eu vou fazer? Correr fora, né? Eu vou cair fora e vou procurar o divórcio. E não é à toa que a gente vê tantos divórcios por aí. Então, em termos práticos, a Idrica vai ajudar mais nisso, porque ela é muito mais criativa do que eu para pensar aplicações nesse sentido. Eu acredito que a pessoa ela tem que lembrar de Cristo no casamento. Quando a gente pensa, por exemplo, do sacrifício e do sofrimento do Senhor Jesus Cristo, e de como ele se sacrificou em favor de nós, por amor a ele. E aí, nesse sentido, quando eu me sinto ofendido por uma coisa que minha esposa fez contra mim, eu lembro de Cristo, a quem eu ofendi muito mais. Então, eu não posso me julgar capaz de dizer assim, eu não perdoo minha esposa pelo que ela fez contra mim, porque eu lembro do que eu fiz contra Cristo. Então, essas coisas ajudam a gente, motivam a gente a pensar no outro antes de pensar no nosso benefício. Eu penso nisso quando, como líder do lar, a mesma coisa, quando eu vou tomar as decisões em favor da minha família, em favor da minha esposa, em favor dos meus filhos, mesmo que isso me traga algum tipo de malefício, né?
Mas é sempre um benefício muito maior, porque eu estou fazendo isso para o bem da minha esposa e para o bem dos meus filhos. Rapaz, né? Realmente dá muito o que falar nesse sentido. É uma coisa prática para esposas, em particular para esposas e maridos, né? Mas falando em esposas, que muitas vezes nós colocamos na nossa cabeça, idealizamos aquilo que o marido tem que fazer para que nós sejamos felizes, né, no casamento. Então, até mesmo, não, eu sou feliz com Jesus, mas se até meu marido aprender, não meu marido, né, tô pensando em outros maridos, até meu marido aprender a baixar a tampa do vaso, né, a fazer tudo direitinho do jeito que eu quero, aí eu tenho direito, né, tenho direito de ficar irritada porque eu tenho um amor próprio, eu tenho um amor pela minha sanidade. E a gente gosta de desabafar muitas vezes com as amigas, você tem direito, né, de exigir isso, porque você está fazendo sua parte e tal, e para dar certo, os dois têm que estar juntos para satisfazer as vontades uns dos outros. E tem até aquele polêmico livro, né, meu amor? As 5 linguagens do amor. A ideia Isso de aí. preencher o tanquinho do meu tanquinho para poder... Eita, aí tá a criançada. Tu quer ir lá? A gente fez um pacto com ela. Pacto não, fez uma combinação com eles fazerem silêncio durante a live, mas não tá dando muito certo, não. Mas uma das coisas que nós, como esposa em particular, podemos fazer é, primeiramente, começar o dia, não, porque muitas vezes nós vamos dormir remoendo naquilo que o marido fez, não fez, e nós acordamos remoendo sobre isso. Então, é uma coisa muito prática. A pessoa não leva a sério, mas o sentar, ler a Bíblia, ter um momento com Deus todo dia pela manhã e lembrar e centralizar a sua mente nisso aí, lembrando do sacrifício dele por nós, lembrando qual é o meu chamado aqui. Meu chamado não é atender aos meus próprios desejos. O que vier é lucro. Se Deus quiser mandar uma bênção através do meu marido, vai ser ótimo. Se Deus quiser demonstrar o seu carinho através do meu marido, ótimo. Mas eu estou aqui para servir. Então eu vou sentar aqui e eu vou me abastecer com Cristo, né? Não abastecer com o outro, esperar que o outro me deixe feliz. Porque muitas vezes acontece que a gente começa o dia, aí já aconteceu comigo antes, eu confesso, que eu estava bem, acordei bem, aí o Ronaldo acordou meio cansado, preocupado com algumas coisas, e ele falou uma coisa para mim que não era do meu agrado e pronto, acabou meu dia. Desgraçou meu dia. E não é assim. A gente tem que começar o nosso dia nos abastecendo com a palavra de Deus. Então, quando a gente tem isso em mente e a gente passa o dia realmente ligada a Cristo, então nós lembramos, o Espírito Santo puxa nossa orelha, né, ao longo do dia. A gente não consegue agir. A gente percebe quando a gente está começando a agir egoístamente. Ele não deixa passar. Ele é muito bom nisso. Ele não deixa passar em branco. Então, abasteça-se, não do amor do seu marido, não do amor da sua esposa, mas continuamente do Espírito Santo. E aí é possível você ser contente e satisfeita, até mesmo no casamento que, teoricamente, seria um casamento miserável. Um casamento que não daria para uma pessoa sem Cristo ficar feliz. Ou pelo menos... Perfeito. Né? Deixa eu só falar uma coisa, só para reenfatizar isso que a Drica está dizendo, porque a pergunta é exatamente sobre idolatria. E a idolatria do ego é exatamente observada nessa ideia de que eu tenho que ser preenchido pelos outros para poder, né, agir em favor de alguém. E é exatamente essa coisa que o outro está ao meu serviço. E Drica colocou no ponto a solução, de fato. Né? Nós temos que ser cheios de Deus. Uma vez que eu estou cheio de Deus, da sua palavra, uma vez que eu estou cheio realmente da intimidade com Deus, eu posso agir em favor da minha esposa, mesmo nos dias que ela não está amável, né? Vamos dizer assim. Lembra que nós somos extremamente mutáveis. E tem dias que a gente está meio desaforado mesmo, acordou algo ruim, sei lá, aconteceu alguma coisa afetou o nosso coração, não necessariamente ligado ao casamento, mas que depois torna-se ligado ao casamento. As pessoas são assim, essas são as características humanas. E se, portanto, tudo que eu fizer em favor do meu cônjuge depende do que ele fizer para mim, é claro que o casamento está fadado ao fracasso.
E é isso que, né, que é o ponto que Drica destacou aí do problema daquele livro bem secular chamado Cinco Linguagens do Amor. É um livro ímpio, né? Um livro que é vendido em livrarias evangélicas, mas que tem pressupostos completamente seculares, incrédulos, porque não fala nada sobre a graça de Cristo, não fala nada sobre pecado, não fala nada sobre isso. Enquanto que, na verdade, o casamento é entre dois pecadores salvos pela graça de Deus para honrar e glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Benção. Hendrik ainda quer complementar alguma coisa? Eu posso passar para a próxima. Rapaz, eu não consegui acompanhar muito, não, mas eu subscrevo o que meu marido falou. Olha aí, ela confia em mim. Depois Pronto. eu vou rever o vídeo, para ter certeza que eu não falei. Então vamos para a próxima aqui. Eu estou tentando administrar o tempo porque são muitas perguntas. Sim. Existe uma sobreposição. Desculpa, deixa eu dar uma pausa aqui. Essa pergunta, na verdade, são duas perguntas em uma. Então eu vou ler bem devagar, bem pausada, porque os temas estão interligados. Então eu juntei as perguntas. Sim. É o seguinte: existe uma sobreposição de deveres e responsabilidades dentro da aliança familiar e com as obrigações na igreja para o homem? Como conciliar suas obrigações na igreja e em casa? E aí a segunda pergunta é: tendo em vista que o homem e mulher são iguais diante de Deus, é possível ao marido se sujeitar à esposa em alguma situação? Lembrando de Efésios, capítulo 5, versículos 18 a 21. A vida no Espírito conduz a, abre aspas, sujeitáveis uns aos outros, fecha aspas. Uhum. É uma pergunta bem recheada, né? Deixa eu fazer então a resposta, depois de que complementa, de trás para frente. O capítulo 5 de Efésios, ele realmente, né, tem o imperativo lá no meio do capítulo, né, nessa seção aí, quando fala: não embriagai-vos, né, com bebida alcoólica, com vinho, mas enchei-vos o Espírito Santo. Ali está o imperativo, né? É ali que está a ordem. E a partir de então segue-se uma sequência de particípios no grego que apontam exatamente para uma relação de explicação. Quer dizer, como, portanto, essa pessoa será cheia do Espírito? Quais serão as características que apontarão esse enchimento do Espírito Santo? E aí, primeiramente, a questão do falando com salmos, hinos e cânticos espirituais, fala das orações. Então, uma série de recomendações que estão mais associadas ao culto, mas depois o apóstolo Paulo ele sai dessa questão mais associada ao culto e vai para o lar, porque aí ele vai falar do sujeitando, aí ele vai continuar isso, né, na ideia do particípio, né, sujeitando-se uns aos outros, portanto aí é o geral, e essa ideia de sujeitar aí uns aos outros é exatamente aquilo que nós estamos falando da relação de amor em graça e misericórdia, porque depois ele vai falar também dos filhos. Assim como essa pergunta tem a ver com a sujeição do marido com a esposa, porque o texto está falando de sujeitando uns aos outros no geral, você depois vai ter que os filhos também vão ser colocados dentro desse contexto familiar, em que os pais não devem levar seus filhos à ira e os filhos devem obedecer aos seus pais, né? Devem honrar os seus pais, e o apóstolo Paulo, inclusive, recupera ali o 5º mandamento. Então, voltando lá para a pergunta, o sujeitando aí que a gente observa sujeitando e como? Bom, primeiro, a esposa vai sujeitar-se como ela faz isso como igreja a Cristo. Né? Inclusive, a ideia é essa, né? A mesma submissão que ela deve a Cristo, ela vai também fazer ao seu marido. É claro que dentro de todas as especificidades, as diferenças entre o marido e Cristo. O marido amará a sua esposa com a sua vida. Então, como é que o homem, portanto, cumpre esse chamado de sujeitar-se uns aos outros dentro do contexto familiar e de ser cheio do Espírito Santo, que é o grande imperativo? É exatamente quando ele ama a sua esposa. E esse amor sacrificial, esse amor em favor dela, é o que vai direcionar essa condição. E aí, qual é a relação, portanto, dessa questão familiar com a igreja? Que é a pergunta que você juntou, né? É que, claramente, né, quando o Senhor chama a própria igreja de família, o pai
que tem os seus filhos e, portanto, nós todos somos participantes dessa família, nós temos uma relação já aí, pelo menos de nome, né? As famílias nucleares que Deus instituiu desde a criação do Éden e a grande família da aliança no seu sentido de salvífico em Cristo Jesus. Tá tudo aí. E nesse sentido, só para arrematar, é que a gente vai encontrar a relação exatamente entre a liderança masculina no lar e a liderança masculina também na igreja. Há uma relação direta, porque assim como acontece que Deus chama os homens para conduzir o lar no papel masculino de liderança do lar, também com relação à igreja. É uma relação direta disso. A gente vai encontrar isso tanto na carta de Paulo, a primeira carta de Paulo a Timóteo, vai encontrar isso também na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Todas essas relações que estão conectadas entre a família nuclear, a família homem, mulher e seus filhos, e a grande família, o Pai, nosso Deus e todos nós filhos, e como ele conduz isso para a sua glória como igreja. Hendrika vai complementar? Tá difícil complementar, mas vou tentar, só um pouquinho. Lembrando que em todo esposa e marido, né, tem, lembrando aquele versículo, ninguém busca o seu próprio interesse e sim o do seu próximo. Então, como o Ronaldo falou, sujeitar uns aos outros, naquele versículo, naquele trecho em Efésios, ele está realmente listando lá, ele fala para se sujeitar e logo em seguida ele vai explicando, né, as esposas vão então se sujeitar como em relação ao marido, né? Se submetendo, como a igreja se submete a Cristo. Os maridos como vão se submeter à esposa, amando ela, né? Ou, em outras palavras, usando a autoridade para buscar em primeiro lugar os interesses dela e da família como um todo. Então, tem essa questão da autoridade, como eu usei como exemplo, né, na aula passada, de usar a autoridade justamente para submeter os seus desejos, não realizar apenas os seus desejos, mas buscar o interesse do próximo, que é o que Cristo fez por nós. Como conciliar suas obrigações na igreja e em casa, eu acho que tem um erro aí, muitas vezes, de dicotomização. Nós compartimentalizamos muito a nossa vida. Então a gente fala, não, isso aqui é família e isso aqui é igreja. E a gente então fica, né, até aqui se mete a igreja e aqui é só comigo e minha família. E quando a gente, na verdade, se a gente de fato fizer parte, né, da igreja, e se nossos filhos são filhos da aliança, então essas coisas deveriam ser entremeadas. Nossa casa deveria ser uma casa onde a gente recebe as pessoas com hospitalidade, né? Os nossos filhos devem poder ver nós agindo e atuando na igreja. Eles devem crescer amando a igreja, devem fazer parte da cultura da família. Então, há realmente momentos em que, e eu sei disso como filha de pastor, sobrinho de pastor, neto de pastor, esposo de pastor, quem sabe, não sei se meu filho está ouvindo, quem sabe futura mãe de pastor, né? Ou avó de pastor, não sei. Mas a gente sabe que há um momento em que, de fato, é necessário diminuir trabalho no sentido de serviço aos outros, e a gente precisa começar a servir um pouco mais aqueles que dependem de nós mais imediatamente, como Ronaldo, a sua esposa, eu, ao meu marido, e nós, os nossos filhos, aqueles que estão mais imediatamente próximos a nós. Mas isso não deveria ser feito de uma forma completamente dividida da igreja, porque nós somos igreja. Né? Nós somos uma unidade dentro de uma unidade maior, que é a Igreja Presbiteriana de Casa Caiada, e aí maior ainda, né? Então, precisamos parar de dicotomizar a nossa vida nesse sentido. E lembrar que nós podemos viver nossa vida em unidade. Não precisamos ser uma pessoa em um lugar e ser uma pessoa em outro lugar, não. Nossos filhos, nossa família deve fazer parte de todo esse processo, de toda essa convivência. Ótimo. A gente tem mais, na verdade, tem bem muitas perguntas aqui sobre esse tema ainda, aliança, mas eu vou fazer mais 3 e passar para o próximo bloco para a gente poder dar uma fluidez aqui, senão a gente não sai desse tema. Uma sugestão,
Eu vou deixar o Ronaldo responder as próximas, aí só intercalo de vez em quando, pode ser. Fica à Não, vontade. não, tá bom. Então eu Sua participação é a mais importante. sei, tá bom então. Então vou me sujeitar aí ao marido. Pronto. Então, a próxima é o seguinte. Na criação, ainda também já é outra parte do mesmo texto de Efésios, capítulo 5. Na criação houve uma aliança quanto à união do homem e da mulher. Que mistério é este mencionado no livro de Efésios, capítulo 5, versículos 31 e 32, relacionado a esta união? Lá em Efésios capítulo 5, fala, na verdade, do mistério da união de Cristo com a igreja. Né? O apóstolo Paulo ele fala isso, né? Mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Ele explica exatamente qual é o mistério. Então, na verdade, é um mistério, e nós, inclusive, chamamos isso da união mística de Cristo com a igreja, porque dentro da doutrina paulina, é uma doutrina, obviamente, que tem a ver com aquilo que o Espírito Santo revelou. A igreja é o corpo de Cristo. E essa união, portanto, entre Cristo e a igreja, ela é tão jungida, né? É uma união que se intercala de forma tão maravilhosa e misteriosa que nós somos chamados de corpo de Cristo. E, portanto, essa associação de Cristo com a igreja, sendo Cristo o cabeça, o próprio termo sacramentum, né? Sacramento que nós externalizamos por meio do batismo com água, dos elementos da ceia do Senhor, tudo isso são sacramentos. Por quê? Porque são mistérios visíveis. Esses mistérios estão associados exatamente à união com Cristo. Porque, por exemplo, quando nós manifestamos, né, nossa aliança com Cristo através da água, nós estamos dizendo: o Senhor está unido a mim por meio da sua graça maravilhosa, da ação do Espírito Santo, e está simbolizado esse mistério pela água. Assim também fazemos na ceia do Senhor, quando nós comemos do pão e bebemos do cálice, estamos dizendo que estamos unidos com Cristo, há uma aliança que foi feita em Cristo. E é por isso também que existe um sinal externo, né, uma aliança externa, né, o anel, que simboliza essa união do homem com a mulher. E o apóstolo Paulo, então, ele faz paralelos, que é um grande mistério, e de fato há um mistério até mesmo na união do homem e da mulher, porque a Bíblia diz que os dois se tornam uma só carne, né? Então esse grande mistério está associado exatamente a essa união maravilhosa de duas pessoas que agora se tornam em uma só carne, ainda que sejam duas pessoas, essa diversidade na unidade, né? E, portanto, a gente observa esse mistério, tanto, claro, na relação da igreja com Cristo, que é o que Paulo está falando, mas também na própria relação do casamento. Drica sumiu, ela deve estar fazendo uma coisa com as crianças, que eu nem sei o que é, mas ela está tentando conter aqui os meninos. Ok, então vamos prosseguir aqui enquanto ela retorna. Uhum. Ainda dentro do... Olha aí, chegou. Passou aqui. Ainda dentro do tema da aliança, mas mudando um pouquinho o foco, a gente tem a seguinte pergunta. Podemos afirmar que não é necessário ter casamento religioso, uma vez que haja casamento civil diante do juiz? Uhum. Boa pergunta. Quando a gente falou sobre o que é o casamento, né, nós falamos que é exatamente essa aliança do homem e da mulher diante de Deus, né? Mas é claro que essa aliança diante de Deus, ela tem uma relação pública. Ela não é uma aliança diante de Deus escondida. Por quê? Porque o casamento, ele é uma mudança social também. Ele não é só, portanto, uma mudança daquele homem e daquela mulher, mas eles estão dizendo um para o outro, mas também dizendo ao mundo que eles agora estão casados. Então, isso, obviamente, para Adão e Eva não fez tanto sentido porque não havia um mundo, né? Não havia tantas pessoas assim. Mas você vai ver que todas as outras uniões na Escritura, elas vão mostrar exatamente esse caráter de publicidade. Na nossa estrutura social, a publicidade é dada por meio do registro do cartorial. Isso, por exemplo, tem a questão dos proclamas no diário oficial. Então, de fato, o casamento enquanto aliança diante de Deus e reconhecido por meio do cartório é suficiente, porque não há na Escritura nenhuma ordem para dizer que é necessário que haja uma cerimônia religiosa ou coisa do tipo.
Agora, isso não significa que é errado fazer uma cerimônia religiosa, que é errado ter uma festa ou coisa do tipo. Só não é o foco, só não é o casamento, né? A gente fala de até cerimônia do casamento, mas a gente não pode dizer que aquilo ali é o casamento. Então, sim, um casal pode muito bem casar-se no cartório, porque precisa desse reconhecimento público, e uma vez feito diante de Deus, está resolvido, mas pode também ali, por serem crentes, testemunharem isso à igreja num culto público, por exemplo, quando o pastor ora por eles ou coisa do tipo. Então, a igreja também testemunhou daquela aliança, uma vez que eles participam da comunidade eclesiástica, da comunidade da igreja. E isso é feito também com uma festa ou sem a festa. Eu acho que nós somos seres tão dramaturgos, tão teatrais, que por que não fazer uma festa, né? Eu não sou a maior festeira do mundo, o Ronaldo sabe, né? Que quem mais queria ter a festa no casamento de nós dois era ele. Então eu sempre fui bicho do mato quanto a isso, ele sabe disso. Mas eu creio que é algo muito, muito bacana. No meu ver, pelo menos, vou dar minha opinião, mas vendo, por exemplo, o primeiro milagre de Jesus foi no casamento. E ele não fez assim algo, assim, questão de vida ou morte. Ele transbordou a alegria, né, do casamento. Ele fez com que o casamento que ia terminar cedo, porque era uma festa de 7 dias, não é isso mesmo, Ronaldo? 7 dias. E o casamento ia terminar cedo por conta do vinho que tinha acabado. Então, ele fez o quê? Ele estendeu. Permitiu que o casamento se estendesse, a celebração se estendesse, a alegria se estendesse. E eu achei isso tão simbólico, não vou tirar nenhumas conclusões teológicas magníficas a respeito disso, mas me diz que é muito importante nós comemorarmos algo tão importante quanto a união de homem e mulher com a igreja, com os familiares, fazer uma coisa assim que realmente demonstre de uma forma externa, mesmo que de uma forma simples, né? Não precisa ser uma coisa estrondosa, gastar 50 milhões de reais, mas uma coisa simples que permita que seja dramatizada, mostrada, externalizada a alegria, não somente do casal, mas da família, da igreja, dos amigos, em mostrar para eles como é bom isso, né? Mostrar para a sociedade como é bom isso, não precisa esconder. Isso é maravilhoso, o casamento entre homem e mulher. Isso aqui é o que Deus quer. E eu acho que as pessoas tiram o foco disso, né? Quando fazem um casamento em que o objetivo é demonstrar como eu sou rico e tal. Ou até mesmo quando as pessoas fogem completamente de celebração total, não quer que ninguém saiba, faz uma coisa bem assim, sorrateiramente, e depois aparece lá, eu tô casada e ponto final. Eu acho que isso é muita maldade para as pessoas poderem. As pessoas têm que poder comemorar, demonstrar alegria com isso, porque é uma coisa boa. Enfim, essa é a minha opinião pessoal. Não sei se o Mário vai concordar. Não, é claro que você tem razão. É isso mesmo. A gente precisa considerar que há um motivo para celebrar e que o crente tem que celebrar. Nós somos um povo que tem muitos motivos para celebração. E, portanto, a celebração do casamento é um marco que pode ser, sim, conectado com um momento ali histórico, um momento para registrar, para guardar no coração. A minha única ressalva, e Drica já falou, eu só quero enfatizar, é que a gente não deve, muitas vezes, idolatrar essa festa. O problema, muitas vezes, que acontece são que as pessoas gastam muito, muito tempo. Às vezes o casamento não acontece porque, não, nós não temos condições para casar. E você pergunta, mas o que está faltando para o casamento? Não, falta a gente ter dinheiro para fazer a festa. Não, mas espera aí, o casamento não é a festa. Então a pessoa fica ali embromando, né? Enrolando aquela história toda para poder finalmente fazer aquela festa esperada, com todos os sonhos mais, muitas vezes, orgulhosos que aquela pessoa tem. Porque eu quero ter aquela coisa e tal, para chamar, para as pessoas verem. Mas não é isso. Isso não é o casamento. Mas celebrar é bom. Celebrar é bom. Né? Comer bolo é bom, tomar refrigerante é bom. No caso de Jesus, aí, ele tomou vinho, né? Então, só para explicar pro pessoal, é Jesus, não sou eu. Então, isso é coisa da celebração do próprio Senhor Jesus Cristo. Isso. Enquanto vocês estavam falando aqui, eu estava pensando também que não deixa de ser uma oportunidade de testemunhar de Cristo, né?
no mundo Sim, que distorce tanto o conceito de família, né? exatamente. Exatamente. É uma oportunidade evangelística, muitas vezes. Já me aconteceu, né, algumas vezes, ah, de falar, né, num casamento, e o noivo, a noiva, vim falar comigo dizendo: olha, meu tio, ele fazia muito tempo que ele não ouvia a palavra, ele ouvia a palavra, e ele veio comentar que aquela pregação foi uma bênção e não sei o quê, e tocou no coração dele. E eu já, muitas, muitas vezes, tive a oportunidade de ver isso, de Cristo ser exaltado e testemunhado no meio de uma celebração religiosa, né? No meio da celebração do casamento. Benção. Vamos lá. Eu vou fazer a última pergunta, entre aspas, do primeiro bloco, né? Teriam mais perguntas, mas eu vou deixar para o final, caso dê tempo da gente voltar também. A pergunta é a seguinte: por que Paulo fala que o homem que se deitar com a prostituta torna-se uma só carne com ela, né? A referência a 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 16. Seria isso uma aliança? Uhum. É uma pergunta muito boa, porque Paulo, obviamente, ele está fazendo um contraste aí do problema dos cultos pagãos que envolviam, né, a questão do deitar-se como sacerdotisas, prostitutas, sacerdotisas e etc. Ele está fazendo esse contraste aí que muitas vezes nós permitimos que as referências religiosas pagãs, mundanas, incrédulas adentrem na nossa celebração, como a gente entende como culto, e Paulo vai, né, atacar isso aí, dizendo que isso não é próprio para um cristão. Os cristãos não devem se envolver com essas coisas. E ele vai dizer: olha um problema grave, é que você está se aliançando com alguém, você está fazendo aí na verdade, você está se unindo a alguém de forma ilegítima, né? Não, não é legítimo isso aí. Então, nesse sentido, há uma aliança, mas é uma aliança perversa. Não é uma aliança da graça, não é uma aliança fundamentada em Cristo. É uma aliança fundamentada no pecado. Então, na verdade, a gente poderia dizer que, na verdade, é uma união sem promessa, porque você não está prometendo fidelidade àquela pessoa. Você está apenas se unindo a ela fisicamente, havendo ali uma intimidade que não é própria para aquilo ali, e, portanto, obviamente, fazendo parte de uma união perversa. E isso não é só esse exemplo. O apóstolo Paulo, na verdade, ou melhor dizendo, a escritura, ela vai nos apontar para que toda a união fora do casamento, a união sexual fora do casamento, é uma espécie de aliança perversa ou de uma união sem compromisso, sem promessa, porque não há ali um compromisso de fidelidade em Cristo Jesus. Vou polemizar mais ainda, se me permitir, mas vou polemizar e a gente vai pular para a próxima pergunta, né? Porque senão não vai dar tempo. Eu creio. Ronaldo não está gostando. Mas eu creio que, em muito sentido, botando um passo para trás, o namoro atual, né? Mesmo que os namoros que nós encontramos muitas vezes por aí, mesmo antes de chegar nesse nível de ter intimidade sexual antes do casamento, ele estabelece um tipo de aliança ou não aliança. Expectativas fora de pacto. Ou seja, há uma expectativa de que você seja fiel àquela pessoa sem que haja algo oficial. Não há segurança nenhuma. Eu sei que eu estou fugindo um pouquinho do tema, mas é justamente esse ambiente, muitas vezes, na modernidade, né, que nos leva a essa situação de nos unir, as pessoas se unirem umas às outras sem aliança nenhuma. Que é o quê? É justamente esse ambiente em que já gera expectativa um com o outro, sem que haja compromisso verdadeiro. Então, você encontra namorados e namoradas exigindo que aquela pessoa seja fiel a você, a ponto de, e existe casos de matarem o outro porque de tanto ciúme, de tanta inveja que a pessoa tinha. Um sentimento de posse. E é justamente isso que nós vemos, né, no sentido de união fora de uma aliança. Que é uma união que vai levar a uma desgraça. Porque não há promessa, não há pacto, não há segurança nenhuma. E esse é o perigo do namoro de hoje em dia. Pronto, Muito bom. polêmica jogada aí. Não, é isso aí. Não, tá bom. Não vou nem caminhar muito aí. Inclusive, eu aproveito para fazer propaganda aqui que nosso canal no YouTube tem algumas palestras sobre namoro no canal, então o pessoal pode entrar lá e também aprender mais sobre esse assunto, né? E passando aqui para o próximo bloco, a gente vai entrar agora algumas perguntas que são bem mais práticas sobre
os papéis do homem e da mulher. E a primeira diz assim: como agir diante das cobranças excessivas sobre meu corpo vindo da parte do esposo? Fala que estou engordando. Ele estaria pecando em ter essa atitude? Boa pergunta, vou deixar a Drica responder. Amor, não quer começar, não? Não, É ué. uma mulher que perguntou, né? Eu vou ter que responder. Não estava na Uhum. lista essa aqui. Eu não estava preparada para essa pergunta. Veja só, nós precisamos agir e considerar os nossos maridos, né, quando eles falam, parar de agir muitas vezes na defensiva. Pode ser que seja realmente uma questão pecaminosa do coração dele, né, que esteja comparando a gente com outra pessoa. Mas quando nós estivermos constantemente na defensiva, nós deixamos de ver, de repente, uma crítica boa que Deus quer usar, né, na nossa vida. De repente, de fato, a gente poderia perder um pezinho, né, meu amor? A gente poderia perder um pezinho e glorificar a Deus através disso. Agora, há realmente momentos nos quais a cobrança e a comparação muito grande que realmente nos leva a um sentimento de rejeição. E isso é uma coisa, vai depender muito de caso em caso. A gente vai ter que ter uma conversa com o nosso marido a respeito disso. Então, perguntar com sinceridade, meu amor, se você realmente estiver em dúvida, né? Será que realmente ele está falando isso porque está me comparando com as outras? Ou será que é uma questão de preocupação de saúde? Pode ser que realmente o marido esteja preocupado com sua saúde e, de fato, esteja sendo usado por Deus para fazer com que você tome vergonha na cara e perca peso. Corra atrás disso, para a sua saúde, para o seu bem. Então, isso vai levar um nível de intimidade e comunicação que muitas vezes a gente não quer ter, né? A gente prefere se sentir vitimizada. Ai, meu marido me chama de gorda. Ai, meu marido me critica. Ai, né? Drama, né? Eu falo que é drama mesmo. A gente gosta de fazer drama. Mulher é dramática e Deus nos criou para sermos muito boas nisso. Porque às vezes é necessário, realmente. Mas é necessário comunicação. Você precisa perguntar. E se você perceber que, de fato, é uma questão de comparação, é uma questão de maldade mesmo no coração do marido, porque o marido é pecador, né? Você não casou com uma pessoa perfeita. Então, talvez seja um momento de ir lá e não esteja na defensiva. Tá? Quando a gente parte para a defensiva, aí acaba com o jogo. Mas realmente perguntar, falar, querido, o que você falou para mim me magoou, mas eu queria saber, você está me comparando com outro? Isso vem de um desejo no teu coração para o meu bem? Ou será que você, né, está olhando para outras mulheres? Eu não quero te acusar de nada, mas eu já estou bem, de repente eu já estou bem de saúde, eu estou tentando, estou me cuidando, e você constantemente está me dizendo que eu estou gorda. Então, o que você quer que eu faça? Né? Porque eu não tenho mais o que fazer. Você está pensando em o quê? Então, é uma questão realmente de comunicação e intimidade nesse sentido. Joga a bola para você, Ronaldo. Não, foi muito bom. Eu não tenho muito o que acrescentar, não, mas é isso aí. A gente precisa considerar aquilo que, de fato, é uma consideração em favor do outro e aquilo que é meramente um desejo, muitas vezes, de cobrar do outro aquilo que você está vendo em outro lugar. Isso é um perigo muito grande. Ou até mesmo uma ofensa, por exemplo, em um momento de discussão ou coisa do tipo. Então, são coisas bem diferentes. E precisa ser dirimido, né? Precisa entender exatamente o que foi que aconteceu. Agora, para lembrar as mulheres que, uma vez que vocês são casadas, os seus corpos não pertencem a vocês mais. Né? O meu corpo não me pertence mais, pertence ao meu marido. Então, nós estamos no nosso corpo, não estamos nos maquiando, nos vestindo para nos agradar, mas para agradar o nosso marido. Então, se você perceber realmente, e uma coisa que eu ainda preciso fazer, né, meu amor, que é deixar meu cabelo crescer, deixar meu cabelo longo, você gosta de cabelo comprido, a gente precisa lembrar que o nosso corpo não nos pertence. Então, nós precisamos cuidar do nosso corpo para o nosso marido, porque o nosso corpo pertence a ele, por amor a ele. E vice-versa. E vice-versa. Eita. Legal. A pergunta que apareceu aqui.
O meu marido diz que estou gorda, que casou com uma e agora tem duas. O que eu digo? Rapaz, Que ele fez um lucro, né? Ele lucrou. lucrou. E mais você para amar. Exatamente. É isso aí. A próxima pergunta, ela é grande também. Eu acho que você tinha mais alguma coisa que acrescentar, não, né? Posso Não, passar pode aqui, ir, né? pode ir, pode ir. Pronto. O negócio aqui só melhora, né? O problema é o tempo, mas vamos correr aqui. É, são duas perguntas em uma, na verdade. E da mesma forma que eu fiz da outra vez, eu vou unir, vou falar com calma para vocês poderem responder. Ele diz assim: quando, numa situação de risco de morte de esposa e filho, tendo em vista que só se poderia salvar um, a esposa deveria ser a preferência, já que em Efésios 5 nos instrui a dar a vida por sua esposa, como Cristo deu pela igreja. E a outra pergunta que também tem a ver é sobre a utilização de uma arma para proteger a família. Como utilizar isso? Uma vez que o Estado proíbe, Deus nos orienta a obedecer às leis dos homens. Muito bom, muito bom. Bom, a, essa- as perguntas elas têm a ver com aquilo que a gente comentou, né, em aula. Mas aí vamos pensar algumas coisas importantes aí para a gente entender o que está em jogo, né? Bom, a, a situação extrema que raramente pode acontecer, mas assim, não é impossível, ela é possível, de você estar numa situação a qual você tem que escolher entre a vida da sua esposa e dos seus filhos ou do seu filho. O princípio bíblico é de fato que a prioridade está na esposa. Agora, eu queria transformar essa pergunta tão extrema e tão rara, num negócio que às vezes é até difícil encaixar numa praticidade, para uma coisa mais abrangente e mais prática. Quando a gente pensa, por exemplo, que o marido deve amar sua esposa e a esposa deve submeter seu marido, e a relação dos dois ela é uma prioridade em relação aos filhos, a gente entende que isso é um princípio muito mais abrangente e geral. Pensa assim, quando a gente tem a educação dos filhos e há uma necessidade dos filhos por causa da idade, por causa da demanda, ok, isso aí está certo. Agora a gente precisa considerar que em determinados momentos a prioridade do marido no cuidado da esposa sobrepõe o cuidado ou a prioridade dos filhos. E quanto mais velhos eles ficam, mais isso se acentua. É por isso que o casal precisa cuidar da sua vida marital, mesmo com filhos. Precisa estar atento um ao outro em amor, mesmo com as demandas dos filhos. Menores, as demandas vão ser de uma questões mais básicas e, portanto, tem que fazer alguns sacrifícios maiores. Mas quanto mais eles ficam, mais autônomos eles ficam, mais precisa haver esse exercício. Porque senão, lá na frente, vem aquela questão que muitas vezes é falado, da tal da síndrome do ninho vazio, que é quando o casal não tinha mais uma vida como casal, mas muito focada nos filhos, tendo os filhos saído fora de casa, e agora? Como é que eles vão viver? Então, eu acho que isso aí responde a pergunta de forma até mais abrangente. A questão da arma, gente, foi o comentário que eu fiz com relação à função do marido de proteger a sua família e de usar todos os meios legítimos para fazer isso, né? Usar todos os esforços para isso, desde uma luta marcial e até mesmo arma, se houver necessidade e, é claro, se houver habilidade e condição para isso. Existem meios legais para que se obtenha a posse de armas, tá? O porte de armas ele é mais restrito, vai depender muito da sua profissão, mas sim, a posse de armas ela é possível e é claro que ela está muito mais associada à questão do uso para esportes, né? Para você ir num stand de tiro, coisa do tipo. Mas, em casa, existe uma questão de proteção. Você tendo uma arma em casa, você pode usar para defender a sua propriedade privada, como também a vida de alguém que você vê em perigo. Você vai responder por isso? Vai. Mas isso são vários atenuantes
e aí existe uma legislação específica para tal coisa. Até policial responde por isso, um civil também vai responder por isso. Mas existem aí os meios legais. Eu concordo com a legislação brasileira, aí é outra história, é outra live, não vou nem entrar sobre isso. Mas aí existe aí uma abertura, sim, para o uso devido e legal de arma de fogo para proteção. Eu acho que um ponto alto aqui da pergunta se seria pecado caso a pessoa não tenha a legalização, né, a autorização para usar a arma. Uhum. Ah, sim. Tem isso? Caso não tenha. Ah, sim. Não havendo, né? É interessante. Veja, não é pecado, não. É crime, mas não é pecado. É só pensar que. Vou pensar aqui num caso que aconteceu. Eu vou usar esse caso, ainda que a gente não tenha todos os detalhes. A Ana Hickman, né? Ela estava com o seu cunhado, se não me engano, e a irmã dela, uma coisa assim. E aí um cara armado entrou no quarto de hotel deles e os fez refém, etc. E esse cara entrou em luta corporal melhor dizendo, o cunhado de Ana Hickman entrou em luta corporal com esse cara, conseguiu tomar a arma dele e matá-lo. Esse cara foi processado, precisou responder por esse crime. A arma não era dele, era do cara que invadiu o quarto. Mas ele conseguiu. Se eu não me engano, a história é essa. Mas vamos fazer de conta que a história foi exatamente o que aconteceu. Ele cometeu um crime? Sim. Existe aí uma série de legislações que podem estar sendo quebradas por causa disso. Agora, ele cometeu um pecado? Né? Não, pelo contrário. Ele, naquele caso, não sei se ele é crente, não sei qual é a vida desse homem. O que eu sei é que o que ele fez é aquilo que todo homem deveria fazer em favor daquelas pessoas que estão sob sua responsabilidade. Excelente. Vamos para a próxima aqui. Também é uma pergunta de caráter bem prático. Como a mulher pode auxiliar o homem sem invadir o papel dele? Quais cuidados a mulher deve ter? Boa pergunta, brinco com você. Vai depender Imaginei. muito do serviço, né, que ela está tentando auxiliar. Perguntando a ele. Pergunta, você precisa de ajuda com isso? Muitas vezes a gente vai, toma liderança, né, e não fala. Toma as decisões, especialmente decisões referentes a coisas grandes, né, de casa. Decisões que envolvem até a reputação do próprio marido, a reputação da família. Muitas vezes não, eu vou fazer porque até meu marido sentar e decidir isso aqui vai demorar muito tempo. Aí a pessoa já vai lá, a mulher já vai lá e resolve. E acaba, então, passando por cima da autoridade na tentativa de auxiliar, né? E acaba usurpando. Então, muitas coisas podem ser resolvidas com comunicação. E o problema é que a gente quer fazer as coisas sem conversar. Também considerando sempre o papel do homem. Então, comunicando, né, conversando, até perguntando, né? Isso aqui, você gostaria de lidar com isso ou é uma coisa que você está tranquilo com eu assumir? Então, muitas vezes nós estivemos diante de situações, né, amor, em que tinha alguma coisa da casa para resolver e eu poderia tranquilamente resolver, mas ele quis assumir a frente. Às vezes por questões até mesmo de segurança minha, às vezes por questões de prioridades minha, que eu precisava resolver outras coisas, e às vezes por questão de simplesmente porque era uma coisa que ele sentia que era obrigação dele assumir. E que talvez em outra situação, talvez em outro homem, né, que piedoso, talvez considerasse, não, tudo bem, a esposa pode tomar a frente. Mas precisa ter essa comunicação. Entendeu? A gente não pode sair por aí e achando, não, eu tô auxiliando. Tá auxiliando o quê, mulher? Você não sabe nem o que precisa ser feito, né? Tá auxiliando o quê? Você tá fazendo as coisas por conta própria. Pergunte ao seu marido. Isso aí precisa ser feito? Pergunte a ele. Como é que você quer ser, né? Isso aqui vai colocar em jogo alguma coisa? Não questões básicas, práticas, né? Será que eu vou comprar roupa de cama rosa ou preta? Não, essas questões, acho que o marido não vai se importar muito. Mas questões que você, conhecendo seu marido, sabe que ele vai se importar, que ele vai querer dar opinião, que ele vai querer tomar liderança, então
converse, pergunte a ele. Você vai eliminar a maior parte dos conflitos nisso aí, com a comunicação. Pergunta anteriormente, né? Não é melhor pedir perdão do que pedir permissão. É bem melhor pedir permissão para não entrar em conflito, porque pode ser que, né, não dê nem tempo de pedir perdão depois. Mas eu acho que resolve muito conflito nesse sentido, né, amor? Sem dúvida, sem dúvida. Subscrevo. Então, posso passar para a próxima ou vocês ainda vão... Sim. Ok. Antes de passar para a próxima, deixa eu aproveitar e perguntar quantas perguntas vocês ainda acham que temos tempo para responder? Quantas perguntas tem ainda, Arthurzinho? Olha, tem As folhas passando. 4, 5, 7 perguntas. Eu 7 já perguntas. botei a caçula para dormir. Só estou dizendo isso. A Ok. coisa está dormindo. Vamos tentar chegar então a 9h30, mais meia horinha. Eu não sei como é que tá as regras do Instagram agora. Precisa parar ou dá para seguir? Não, faz tempo que eu não faço live, mas eu acho que é mais de 1 hora, eu acho que 2 horas Aham. talvez. Ok. Então vamos lá. Tá, eu então vou fazer o seguinte, vou passar para o próximo bloco, perguntas relacionadas à solteirice, e aí, havendo tempo, eu retorno para as que não foram feitas, tá bom? Ok. Próximo bloco, a primeira pergunta, na verdade já foi respondida, que era sobre a idolatria de si, né? Fiz aquela conexão com a aliança. E a segunda pergunta é assim, diante do que explicaram, e aí realmente ficava um pouco difícil saber qual parte a pessoa está se referindo, se possível, explane a passagem de Mateus 19, capítulo 19, versículo 12, que diz assim, eu coloquei aqui para facilitar. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. E aí, diante dessa passagem, a pessoa pergunta: essas pessoas estariam, de certa forma, sem a plenitude do que Deus planejou para nós? Enfim, o solteiro não estaria completo? Não, pelo contrário. O que a gente vê aí no texto é Jesus falando sobre o divórcio inicialmente. Ele fala sobre que não é qualquer motivo que vai levar ao divórcio. Os discípulos começam a se questionar. E aí ele diz, bom, tem as pessoas que têm o dom do celibato. Então ele vai entrar na questão do dom. E ele diz assim, tem pessoas que nasceram, tem pessoas que foram feitas, tem pessoas que se fizeram. E aí envolve essa questão do dom, do chamado para o celibato, para não casar. E aí é realmente uma questão do chamado de Deus para isso. E é claro que, nesse sentido, não tem nada a ver com não estar na plenitude da vontade de Deus ou se estar completo. Pelo contrário, é para o reino de Deus. O próprio Senhor Jesus fala isso. Eles estão fazendo isso para o reino, né? Quando eles se fazem eunucos para o reino de Deus. Ora, se eles fazem para o reino, então eles estão completos em Cristo. Então é nesse sentido aí que Jesus está falando. É claro que algumas pessoas foram feitas. Pensa, por exemplo, nos eunucos de Israel que foram levados cativos, né, que foram transformados em eunucos para o cativeiro. Por exemplo, muito provavelmente Daniel é um eunuco. Lá, a história de Daniel aponta para alguém que serviu na corte de Nabucodonosor e, em geral, dentro de um contexto pagão, os que serviam a essa corte eram eunucos, né, que serviam muitas vezes ali de várias formas, inclusive nos seus haréns, né, dos pagãos. Então eles eram eunucos exatamente para que não usassem daquilo que pertencia ao imperador. Mais ou menos isso que acontecia. E Daniel é provável que fosse o caso. Ele foi feito, mas ele foi feito para a glória de Deus, inclusive, né, porque ele serviu ao Senhor nesse sentido. Então a gente observa que não tem nada a ver. E aí são alguns exemplos de pessoas que são chamadas para a solteirice. O apóstolo Paulo vai falar sobre isso também na sua primeira carta aos Coríntios, desse chamado, ele chama de dom. O dom de permanecer solteiro. E, obviamente, não é para todos. Obviamente, isso não é o padrão
geral, porque a Escritura diz que não é bom que o homem esteja só, portanto o casamento é o padrão, mas ser solteiro não é uma falha na Matrix. Ser solteiro é também um dom do Senhor e ele tem preparado para si homens e mulheres a quem ele chamou para viverem plenitude do seu reino, né? Viverem em serviço a ele como solteiros. Lembrar que são fases temporárias, né? A solteirice, como nós conhecemos aqui na sociedade, o casamento, tudo isso vai se findar na morte. Tudo isso vai se findar. Então, que cada um esteja completo, de fato, em Cristo, no chamado em que ele está recebendo naquele exato momento. Então, como a gente comentou na aula, havia comentado na aula, se você está solteiro ou solteira nesse momento, você não está incompleto. Na verdade, você está recebendo um chamado de Deus para servir a Ele, onde você está agora, de uma forma que você não conseguiria se você estivesse casado naquele momento. Então, aproveite, né? Muitas vezes ficam mais preocupados e gastando tempo com esse desejo de se completar, né? Um autoestima baixo, né? Uma certa idolatria do casamento, quando na verdade estão desperdiçando essa preciosidade, esse dom maravilhoso que Deus te deu. E nós vimos casos também em que Deus permite que a pessoa tenha esse chamado por uma boa parte da vida e aí no final da vida casa. Como a gente vê, por exemplo, não no final da vida, né? Na metade da vida. Por exemplo, a escritora Nancy DeMoss? Não, Nancy DeMoss não. DeMoss? DeMoss. Nancy DeMoss, que fez muitos livros, foi usado por Deus para alcançar muitas mulheres. O ministério dela, o design divino, né? Muitas mulheres aqui no Brasil usam o material dela. E ela, com mais de 50 anos, casou. Então, ela, por tanto tempo, aproveitou do seu tempo, dos seus recursos. Ela serviu ao Senhor, não se considerou como sendo incompleta, mas de fato serviu ao Senhor. Nós vimos muitos exemplos, né, pelo mundo, pela igreja, de mulheres e homens que de fato servem ao Senhor como solteiros, não tendo o fardo, entre aspas, né, de ter que cuidar de um cônjuge e de filhos, nesse sentido, mas servindo ao Senhor como foi chamado naquele instante. E isso tudo vai findar na morte. Tudo acabar isso. Benção. Vamos para a próxima aqui. Ainda sobre solteirice. Adão não poder expressar a imagem e semelhança sozinho. Quer dizer, acho que vocês até já deram aí uma resposta pelo mesmo meio do caminho, né? Mas vamos lá. Adão não poder expressar a imagem e semelhança sozinho. Quer dizer que um solteiro não pode expressar a imagem e semelhança de Deus, ou isso é uma expressão de que somos seres relacionais apenas? Isso. Tem, assim, em termos gerais, tem a ver com as questões relacionais, que nós somos uma humanidade que não se compõe de um só indivíduo, mas sim de uma comunidade, né? Então, claro que ali nós temos a família sendo formada, mas um homem ou uma mulher solteiros, eles são imagem e semelhança do Criador, e eles manifestam essa imagem e semelhança do Criador também nos seus relacionamentos. Se eles estivessem sozinhos, isso não seria possível, porque o próprio Deus, ele é uma comunidade. E lembra que não é uma comunidade de homem e mulher, é uma comunidade de 3 pessoas que não tem gênero, pelo menos não o gênero humano, né, como nós conhecemos. Né? São coisas completamente distintas, e na verdade o próprio gênero humano, né, o gênero que eu quero dizer é homem e mulher, eles partem da criação de Deus, né? Foram criados por Deus. Portanto, não dá para comparar Deus dessa forma. Então, aquela comunidade, ela se dá em amor, de um amor bem diferente daquilo que a gente pode conceber, tanto quanto o casal, quanto também um amor de amizade. Né? A gente não tem como compreender esse amor intratrinitário, mas a gente expressa ele por meio daquilo que Deus nos chamou como imagem e semelhança dele na comunidade, na sociabilização e, de forma mais direta, na família. Mas o solteiro expressa isso sim. Ele manifesta isso de muitas e muitas formas, ainda que solteiro. Hendrika, ainda vai complementar ou podemos prosseguir aqui? Pode prosseguir. Certo. Então, vou começar a voltar agora para as perguntas que não haviam sido feitas, né, pelo controle do tempo. E aí a gente vai dar uma alternada agora para tentar abranger o máximo possível aqui, tá? Como só falta uma do penúltimo bloco, vou fazer logo e depois volto pro primeiro. O bloco é os papéis do homem e da mulher, né?
é também de caráter bem prático, né? E ela diz assim: gostaria de saber o que os crentes devem evitar para ter um casamento bem-sucedido. Graça e paz. O pecado. Bem na lata, né? Assim, é muito difícil você dizer tudo o que tem que evitar para fazer um casamento bem-sucedido. Com certeza o pecado deve ser evitado e aí resolve toda a situação. Agora, a gente precisa considerar tudo que a gente tem falado até agora e em termos mais específicos, né, como crentes, nós precisamos evitar considerar o casamento como uma utilidade própria, mas sim para a honra e para a glória do Senhor. E, portanto, fugir do pecado e buscar a santificação no Senhor dentro do casamento. Não sei se eu consigo ir mais longe que isso, Deika. Talvez também evitar tentar fazer com que o casamento seja bem sucedido com suas próprias forças, né? Isso. Quanto mais a gente tenta ter aquele casamento né, ideal, que todo mundo fica olhando, uau, eu queria ser aquele casal, eu queria ser como eles, mais a gente se desgraça, né? Mais a gente fica só na fachada e dentro de casa acaba desmoronando tudo. Então, eu acho que o importante aí é sempre lembrar que nós somos fracos e que Cristo é o pilar, né? Cristo é a base de tudo aqui. Se não for por ele, dois pecadores morando debaixo do mesmo teto, pelo amor de Deus. Aí não dá, não. A gente se mata. É isso aí. Respondido a próxima pergunta. Se você disse que não devemos escolher uma pessoa pela semelhança, como devemos escolher? Boa pergunta. Veja, na hora que eu estava falando sobre a diversidade e a unidade do casamento, eu mencionei que deve ter um cuidado muito grande de achar que as pessoas devem usar como critério único, a ideia de que a pessoa tem que ser igual a mim, né? Porque isso é egoísmo, mas não é bem por aí. Então, mas isso não é um critério que deva ser negligenciado. Quer dizer, existem coisas que devem ter unidade, existem coisas que devem ter diversidade. Mas a pergunta, ela é um passo a mais. Ela pergunta qual o critério, né? A pessoa quer saber quais são os critérios que realmente devem gerar uma expectativa do nosso coração em termos de cônjuge, ou para escolher um cônjuge. Acredito que maturidade, né? A maturidade em várias ordens. A maturidade espiritual, a maturidade emocional, a maturidade financeira, né? Porque a pessoa tem que estar em condições, né? E é para o homem especificamente, mas a mulher muitas vezes também participando juntos dessa ideia. Mas o critério aí, né, de estar pronto para o casamento é a maturidade. Agora, existem critérios mais subjetivos, existem critérios que são de ordem mais interna. Por exemplo, você tem que ter atração para aquela pessoa, você tem que olhar para aquela pessoa e desejar estar com ela, você tem que ser atraído pelo que ela diz, você tem que ser atraído pela questão física dela, pelo corpo dela, afinal de contas, ainda que isso não no namoro, mas é claro, no casamento, vocês vão ter uma relação. Então, essas coisas precisam estar presentes também. Não é um só critério, mas são vários critérios. É uma unidade deles. E é claro, se eu não fui claro o suficiente para dizer isso, mas agora você, tudo isso no Senhor. Quer dizer, o critério mais fundamental de todos é estar centrado, né, claro, na palavra de Deus, é querer viver a vontade do Senhor. Portanto, você deve se unir a pessoas que tenham essa disposição. Ótimo. Vamos. A Hendrika vai complementar? Acho que não preciso, não. Eu acho que a pergunta foi relacionada àquele comentário que nós fizemos falando sobre a homogeneização, né? Que as pessoas vão se apaixonando cada vez mais por pessoas semelhantes a elas. Uhum. E aí acaba com a diversidade que Deus colocou de uma forma tão maravilhosa, até mesmo sendo representada dentro do casamento. Isso. E realmente, como você falou, né? A intenção não é assim. No caso com uma pessoa completamente diferente de você, completamente em todos os sentidos, porque aí, de fato, se a pessoa não acreditar nem mesmo no mesmo Deus, aí é complicado, né? Mas como você tinha falado, em Cristo. Então, como base,
E eu fico pensando aqui, até mesmo em Rebeca e Isaac, né? O que fez com que eles né, permanecessem juntos? Os dois, claramente, tinham como base a confiança em Deus e na crença de que a aliança era uma coisa, né? Na crença de que o casamento era uma coisa. Porque senão, a qualquer instante, qualquer um poderia ter saído. Então, existe coisas essenciais para dar certo. Né? Não é necessariamente os dois têm que gostar da mesma... comer a mesma coisa. Que são coisas que podem mudar. Gostos podem mudar ao longo da vida. Sim. É só porque tem uma tolice, né, Drica? Tem uma tolice, muitas vezes infantil, de achar que a pessoa com quem você vai casar, ela tem que ter os mesmos gostos, ela tem que querer ter os mesmos sonhos que você. Essas coisas, você tem um cuidado, porque você pode estar querendo se apaixonar por si mesmo, né? Tá em busca de narciso, né? Você pode estar com um amor narcisista. E não é isso. Então, as pessoas têm diversidade. Homens e mulheres são diferentes mesmo, e é para ser. E era essa a ênfase que a gente estava querendo dar naquele momento. Vamos prosseguir aqui. Bênção demais. É um tema que, se deixar, a gente fica até meia-noite aqui conversando, né? Tô voltando agora para o tema da aliança, tá? E a pergunta é a seguinte. Se é a missão de Deus chamar o seu povo e ele é onipotente, por que precisa de nós para efetivar o chamado? Qual o nosso papel nesse chamado? Nesse sentido, nós, ao executarmos o ID, não seria uma atitude para benefício em causa própria, em busca de um melhor galardão? Boa pergunta. Veja, a Missio Dei, né, a missão de Deus, ela é de fato de Deus. Ele precisa da gente para cumpri-la? Não. Mas ele escolheu que nós fôssemos os proclamadores da sua palavra. Quem deliberou isso? O próprio Deus. Ele escolheu que fosse dessa forma. Que nós proclamássemos a sua palavra e, por meio dessa proclamação, o próprio Espírito Santo alcançasse os corações daqueles que foram eleitos, né? Portanto, é a ideia do chamado externo e interno. Então, isso é uma deliberação do próprio Deus, não tem muito o que explicar. Agora, a questão aí do galardão, né? Será que a gente não está buscando um galardão quando a gente prega, etc.? Não, isso é uma visão muito míope, na verdade, do que é evangelização, do que é a proclamação da palavra. Nós não proclamamos para ganhar algum tipo de mérito, algum tipo de benefício no Senhor. Nós proclamamos porque esse é o nosso chamado, nós somos feitos para isso, nós somos feitos para anunciar a verdade do Senhor. E portanto, não tem a ver com nenhum mérito, sei lá, bênção que a gente possa ganhar, porque isso seria uma mera barganha, né? E não tem nada a ver com o Evangelho. Agora, o galardão, meus irmãos, o galardão é a salvação do Senhor Jesus Cristo, é a graça de Deus derramada sobre nós. A gente, às vezes, foca-se muito, né, nessa coisa de buscar bênçãos ou méritos na execução do serviço do Senhor, mas a alegria de servir ao Senhor é porque nós já fomos transformados, nós já fomos salvos. Então, proclamar o reino de Deus, anunciar a sua palavra, é uma alegria ao coração. Não deveria ser alguma coisa que nós estaremos fazendo simplesmente por uma busca de algum benefício próprio egoísta. E é um risco muito grande. Você pode estar proclamando uma palavra e não ter se convertido nela. Vou usar uma ilustração aqui de casa. Para ensinar as crianças. Eu ainda estou no processo de ensinar as crianças a arrumar as coisas. Depois, né, de bagunçar tudo, a casa inteira, no final do dia. E teve um período no qual eu estava fazendo isso e dando prêmio. E eles fazem lá e não queriam, estão com preguiça e tal. Não, vamos fazer pelo prêmio. Tá bom, vamos ganhar um chocolate, uma coisa assim, uma coisa maravilhosa, vamos ganhar um chocolate. Quem consegue arrumar mais rápido vai ganhar um prêmio. Aí eles começaram a fazer, né? Com a animação fizeram, né? Aí finalmente ganharam o prêmio. Aí no dia seguinte, a mesma coisa. Eu mandei arrumar o quarto, arrumaram, ganharam o prêmio. Aí, ótimo, eles estão aprendendo. Agora eles vão fazer por conta própria. Aí no dia seguinte, começaram a arrumar. Aí pronto, não tinha falado nada de prêmio, né? Aí vieram pra mim, mãe, cadê o prêmio? Eu falei, não tem prêmio não, eu não prometi prêmio nenhum. Eu disse, mas a gente arrumou o quarto. Eu disse, mas que bom, filho, que você tá servindo aí a casa, ajudando a mamãe, né? Você deveria ter encontrado prazer nisso, de fazer parte de uma família e poder usar seus dons para ajudar.
E eles falaram, não, mas a gente queria o prêmio mesmo. Não gosto de arrumar, não. E como mãe e pai, né, a gente fala, não, mas faça isso porque vai construir caráter em você, né? Vai produzir caráter em você. E eu acho que, de fato, se nós, como cristãos, estivermos cativos, deslumbrados pelo reino de Deus, se de fato buscarmos o reino de Deus acima de tudo, a nossa reação não vai ser por que se Deus já, né? Deus já está controlando as coisas, por que ele precisa de mim? Quando Deus nos chama, nós que estivermos cativados, deslumbrados pela graça de Deus, pelo reino de Deus, vamos falar assim, eu? Caramba, que legal! Eu posso fazer isso? Cara, que privilégio! A minha mãe diria, né? Que privilégio! Que honra poder servir. O que Deus tem para me ensinar? Como é que eu posso servir eu, pecadora que fui resgatada? Como é que eu posso usar meus dons para servir ao Senhor? O Senhor não precisava de mim, mas o Senhor decidiu me usar nessa forma. Então, eu acho que essa questão de qual é o prêmio que eu vou ganhar, no final das contas, né? Será que eu vou ganhar alguma coisa? Será que Deus vai me abençoar através disso? Deus já está abençoando você, te chamando. Ele está demonstrando a graça dele ao delegar a você, criança, né, pecadora, inútil, uma coisa que ele poderia ter feito. Mas não. Eu poderia catar a bagunça aqui. Né? Eu poderia arrumar a casa de uma forma bem melhor do que meus filhos arrumam. E eu, por um bom tempo, fazia isso. Porque eu olhava assim, eles estão arrumando de um jeito qualquer, deixa eu arrumar. Não. Mas é um privilégio deles poderem ajudar a casa a botar as coisas no lar, em vez de ficar sentados sendo servidos a hora toda. Sendo servidos. Qual é o crescimento que eles têm com isso, né? Qual é o engajamento que eles têm no corpo de Cristo? Nós somos corpo. Então, eu acho que realmente esse pensamento no galardão, como o Rolando falou, é muito míope. Acaba com a graça, né? Tira o prazer da vida, tira o prazer, tira a excelência do trabalho. Nós não buscamos mais fazer as coisas por excelência, nós buscamos fazer as coisas, né, para bater ponto e pronto, ganhar o galardão no final do dia. Excelente. Tem até a ver com o que a gente tem estudado em Romanos, né? As pregações. Então fica a dica aí, quem quiser dar uma olhada lá no nosso canal, tá bom? A gente tá quase chegando ao fim, mas vamos lá, mais umas perguntinhas aqui pra gente terminar. A pessoa coloca assim, para reflexão, ponto. Não seria a nossa missão dada pelo próprio Deus chamar o seu povo para a comunhão? Não. Faz a pergunta de novo que eu fiquei distraída. A pessoa coloca assim, ela pontua, né? Uma pergunta para reflexão. Não seria a nossa missão, né, como povo de Deus, dada pelo próprio Deus, chamar o seu povo para a comunhão? Não. Antes da nossa missão, ter a do próprio Deus. Você vai ver isso nos Salmos, o profeta Isaías, várias e várias vezes, Deus dizendo, eu chamei, eu faço, eu convoquei. É Deus quem está fazendo isso. Agora, ele faz isso, ele anuncia, né, o seu reino, ele enviou o Salvador, é Deus quem está fazendo isso. O protagonista é o próprio Deus. Agora, como disse Drica, há um privilégio nosso de participar da missão de Deus ao sermos chamados por ele para instrumentos nas suas mãos anunciarmos a sua palavra, a anunciarmos o seu reino. Então, a missão é de Deus, não é nossa, não. Respondido, Hendrika? Respondido. Subscrito. Subscrito. Apoiado. Subscrito. Tem uma pergunta no chat aqui, mas eu vou deixar para o final mesmo. Ela diz assim, eu vou para a última pergunta que eu tenho aqui no roteiro. Ela diz assim, qual o significado do batismo infantil e de chamar filhos da aliança? Quais as implicações no caminho da salvação dos filhos? Quando a gente fala de família da aliança, esse é um assunto que é trazido, né? Uma vez que a família da aliança está fundamentada na aliança da graça, os filhos participam dessa bênção, né, que é a família. E se a família ela pertence ao pacto, ela é abençoada por Deus, as crianças também são. Então você vai ver isso no Antigo Testamento, vai ver isso no Novo Testamento. E é nesse sentido que nós chamamos de os filhos da aliança. Quer dizer, os filhos da aliança são os filhos
da família, né? Da família da aliança, daqueles que pertencem a um pacto por meio da graça, por meio da ação do Senhor Jesus Cristo salvadora. E, portanto, essas crianças, elas participam da aliança por meio de seus pais. Quer dizer, mesmo antes que elas tomem uma decisão, elas já recebem bênção do Senhor. Elas já estão participando do culto, elas já estão participando da pregação da palavra, elas estão aprendendo a palavra, elas estão lendo, Deus está presente ali na vida delas, mesmo antes delas tomarem uma decisão, né? Mesmo antes delas a professarem ao Senhor Jesus Cristo. E é nesse sentido, portanto, que nós cremos que as crianças participam dessa aliança, elas são membro, né, das bênçãos pactuais. A última pergunta para a gente encerrar aqui. Só pontuando que o nosso direct aí no Instagram está aberto, então quem quiser mandar pergunta, pode mandar. Eu encaminho para o pastor, encaminho para a Rendrica, e aí também se alguém estiver precisando conversar de forma mais íntima sobre esse assunto, no nosso Instagram tem os destaques, com o número da secretaria da igreja, você pode ligar, marcar um gabinete, tem também os horários das programações. Então entre em contato com a gente que a gente pode encaminhar aí para te dar uma assistência, né? Melhor, de uma maneira mais pessoal. E para encerrar, Visite nossa a igreja, pergunta se fala assim. você não conhece, né, Arthurzinho? Isso. Você pode também Pode visitar nossa igreja, ir né? lá, né? Pessoal Aqui em Olinda, em Casa de Cara, pode Olinda, falar. região metropolitana. Isso. Então, venha-se embora. Estamos de portas abertas. Na verdade, a gente tem nem porta direito, né? É uma quadra, então é só entrar. Verdade. A pergunta diz assim: na criação da família. Eita, sumiu aqui da minha tela. Pronto, achei. Na criação da família, se o casal usa métodos contraceptivos, está pecando, sendo as motivações curtir, né? Curtição, eu acho. é, Casamento, financeiro, entre outros, que não seja por motivos de saúde. A Eu tenho uma pergunta é live. boa. É, exatamente. A pergunta é boa, mas ela dá uma live. E já tem live sobre isso. Então, eu não sei se Drica pode dizer onde foi que ela fez essa live, mas enquanto ela vai pensar em onde foi que ela colocou, só um ponto. Planejamento familiar, ele existe. Agora, existem as formas lícitas e ilícitas de fazer um planejamento familiar. E aí, a gente precisa observar isso com mais carinho. E Drica fez uma live com uma médica sobre esse assunto. E tá lá no seu canal, né, Drica? Do Instagram? Tá no meu canal, tá lá como planejamento familiar, em que eu, Simone Quaresma e Tassiane, doutora Tassiane, conversamos sobre justamente isso, sobre métodos contraceptivos, sobre o desejo de não ter filhos, né, ou ter filhos, né, quando é demais, quando é de menos. Conversamos sobre tudo isso lá no meu perfil, num vídeo que até recentemente não estava rodando, mas agora voltou a rodar, chamado Planejamento Familiar. E eu estou vendo aqui se eu consigo pegar um link para postar aqui. Deixa eu ver se isso aqui dá certo. É verdade, Eliade. Depois eu compartilho no Tem um Stories. jovem, o jovem o irmão Eliade, da nossa igreja, lembrou que nós tratamos sobre isso também na nosso trabalho com jovens, né, chamado C3, que é Comunhão, Conversa e Comida. E eu acredito que está no canal do YouTube da igreja. Está, Arthurzinho? Não, não. Esse evento foi gravado áudio. Ele está Em áudio disponibilizado no no Spotify. Spotify. Então no Spotify você também acha. Nós temos um canal no Spotify, você pode procurar lá e você vai encontrar com que título? Você lembra, Arthur? Eu acho que tá C3, tem a arte do evento C3 Aborto, né? Esse é o título, C3 Aborto. Pronto. Então você vai achar também alguma coisa sobre isso. Pronto. Estamos encerrando. Desculpa. Vai responder mais alguma Não, coisa e eu sobre isso, apenas né? comentar, para quem não postar o vídeo, ou quem tiver preguiça de assistir a live, que eu comentei, ou assistir o que foi apresentado aí,
é que, só um adendo, né? Que todos os métodos contraceptivos, não todos não, mas a grande parte dos métodos contraceptivos, eles de fato têm um potencial abortivo. Então, a pílula anticoncepcional, nós falamos sobre isso na live. Eu falo potencialmente porque não é assim, ele é abortivo e ponto final, mas ele age através de 3 mecanismos e o último dos quais é abortivo. Então, antes de usar, né, além de mexer, desregular totalmente o corpo da mulher, pense um pouquinho sobre o que isso estaria representando e também sonde o coração, né? Por quê? Por que você não quer ter filhos, né? Será que é por motivos piedosos? Porque pode ser que realmente, de fato, tenha um momento na vida em que há um motivo piedoso, um motivo bom para evitar ter filhos naquele momento. Mas, como foi falado, né? Filhos são bênção de Deus. Então, não se deveria perguntar, né, por que você quer ter filho, né? Você deveria perguntar por que você não quer ter filho. Porque é uma coisa boa, maravilhosa para receber do nosso Deus. Eliane Cristina mandou uma pergunta aqui. Não sei se o pastor queria responder, mas ela fala o que fazer com um esposo que não quer ir mais para a igreja. Ele é presbítero. Rapaz, é uma boa pergunta. Ele precisa receber uma visita do pastor, no mínimo. Então eu diria para ela procurar o pastor e dizer, meu marido não está querendo mais a igreja e ele é presbítero. Então o pastor precisa conversar com ele. Aí vai depender muito do que motivou ele a não querer ir à igreja. Aí tem muita conversa. Deixa eu só fixar aqui a gente já está encerrando a live, mas se alguém quiser tirar um print aí da tela, tá aí o link da live, né? Isso, Isso. Drica? É da live, planejamento Pronto, ó. familiar. Pronto. Pessoal, eu queria muito agradecer a todo mundo que esteve presente aqui com a gente essa noite. Foi uma conversa muito boa. O seminário de inverno não terminou. Nos próximos 2 domingos, né? Até o último domingo de julho, às 9 horas da manhã, lá na nossa igreja. Tanto presencialmente quanto no canal do YouTube. A gente vai estar dando continuidade aí a esse tema, a família da aliança. E aí vai ser o reverendo Daniel Martins, não é isso? Que vai estar Isso. sendo projetor? Os próximos 2 estudos. Pronto. Então é isso, gente. A gente vai encerrar por aqui agora. Eu vou pedir para um dos dois fazer uma oração para a gente encerrar a live. E é isso, gente. Qualquer dúvida, estamos aqui, é só entrar em contato. Muito obrigado, Artuzinho. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pelo tempo que aqui tivemos. Nós rogamos que tudo que foi falado sirva para a tua honra e para a tua glória. E que o Senhor permita que aqueles que estiveram aqui ao vivo, bem como aqueles que ouvirão e assistirão depois, possam ser abençoados por ti, Senhor, diante de um tema tão importante e relevante. Abençoa as famílias, Senhor Deus, da aliança, aqueles que pertencem ao teu pacto, aqueles que o Senhor mesmo chamou para si, e que eles recebam da tua parte bênçãos sem medidas, como família, para honrar o seu matrimônio, né? E poder glorificar o teu santo nome. Em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Deus abençoe. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais.